A história do Brasil teria sido bastante diferente se a Inglaterra tivesse se tornado seu colonizador principal. Desde o início do processo de colonização, a forma como os ingleses se estabeleceriam no território mudaria a trajetória do país. Diferente dos portugueses, que focaram na exploração e no cultivo de açúcar, os ingleses poderiam ter trazido uma abordagem mais voltada para a exploração de recursos naturais e a utilização do território para a produção de bens agrícolas diversificados. Os ingleses costumavam ter uma visão mais comercial sobre suas colônias. Caso tivessem colonizado o Brasil, é bem provável que o país se tornasse um importante fornecedor de produtos como café, algodão e tabaco. Esses produtos eram de grande valor na época e a produção em larga escala poderia ter levado a um desenvolvimento econômico acelerado. As plantações teriam sido organizadas de maneira diferente, talvez com um foco maior em práticas sustentáveis e na diversificação das culturas. A presença inglesa também poderia ter mudado a dinâmica social do país. Os ingleses, em muitos casos, promoviam a ideia da imigração, trazendo pessoas de diversas partes do mundo para trabalhar nas plantações. Isso poderia resultar em uma sociedade mais diversificada desde o início, misturando culturas e etnias de maneira diferente da formação da sociedade brasileira que conhecemos hoje, que foi fortemente marcada pela influência portuguesa, africana e indígena. No que diz respeito à exploração e ao tratamento dos povos indígenas, o cenário também poderia ter sido alterado. Embora os ingleses tivessem suas próprias falhas e problemas éticos, a abordagem deles em relação aos nativos era, em algumas ocasiões, mais voltada para alianças e comércio do que a subjugação direta. É possível que as relações com as tribos indígenas fossem menos hostis, levando a um tipo diferente de convivência, onde alianças com os povos locais poderiam ter sido construídas, resultando em um intercâmbio cultural enriquecedor. Além dos aspectos econômicos e sociais, a influência da Inglaterra na política brasileira também seria diferente. Com a colonização inglesa, o Brasil teria sido moldado por uma forma de governo mais liberal e próximo das ideias trazidas pela Revolução Industrial que estava em curso na Inglaterra. Instituições políticas com maior participação popular poderiam ter se consolidado mais rapidamente, dando ao povo uma voz mais ativa no governo desde os tempos coloniais. A educação e a cultura também poderiam ter tomado rumos distintos. O inglês sempre valorizou a educação e a inovação. Neste cenário, o Brasil talvez tivesse desenvolvido um sistema educacional mais robusto, capacitando seus cidadãos a se tornarem mais empreendedores e inovadores. A literatura, a ciência e a tecnologia poderiam ter florescido de maneiras diferentes, trazendo um rico legado cultural. Ainda no campo das relações internacionais, o Brasil, como colônia inglesa, poderia ter estreitado laços mais próximos com outros países anglófonos. Isso facilitaria a entrada do Brasil em um mundo globalizado mais cedo, formando alianças e parcerias com a América do Norte e outras colônias britânicas. Por outro lado, a resistência e os movimentos de independência poderiam ter acontecido em um contexto diferente. Os brasileiros, ao tentarem se libertar da Inglaterra, talvez tivessem que enfrentar uma narrativa histórica, onde a luta por libertação seria contra uma potência imperial que trouxe um desenvolvimento mais acelerado, mas também tinha suas falhas. Isso poderia gerar uma luta por autonomia e identidade nacional diferenciada do que aconteceu com a colonização portuguesa. A atualidade do Brasil, então, poderia se apresentar de forma muito distinta. Dependendo de como se desenrolassem os eventos, o Brasil poderia ser visto como uma potência econômica mais consolidada, com um sistema político diferente e uma sociedade mais plural. A riqueza das culturas indígenas, africanas e europeias certamente ainda estaria presente, mas talvez envolvesse um mosaico ainda mais complexo. O país, no presente, poderia ter uma economia baseada em uma gama diversificada de produtos e uma infraestrutura sofisticada, fruto de uma colonização que priorizaria a industrialização e um modelo de negócios sustentável. Seria um Brasil reconhecido globalmente por sua diversidade cultural e sua capacidade de inovação. Assim,
A narrativa do Brasil colonizado pela Inglaterra revela um campo fascinante para a imaginação e para a reflexão sobre como a história é moldada por decisões e direcionamentos que, no passado, alteram os rumos de um continente inteiro.